Leitura da parte 1 da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Serão lidos os artigos 1º ao 12d. Acompanhe o texto legal na tela. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção de Belém do Pará. Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Artigo 4º. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Título 2º. Da violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Capítulo 2º. Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 1º. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Inciso 2º. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Inciso 3º. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Inciso 4º. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Inciso 5º. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Inciso 6º. A violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. Título 3º. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1º. Das medidas integradas de prevenção. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, tendo por diretrizes: inciso 1º, a integração operacional do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Inciso 2º, a promoção de estudos, pesquisas e estatísticas unificados nacionalmente. Inciso 3º, o respeito, nos meios de comunicação, dos valores éticos de forma a coibir papéis estereotipados que legitimem a violência. Inciso 4º, a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres. Inciso 5º, a realização de campanhas educativas e preventivas de gênero e direitos humanos. Inciso 6º, a celebração de convênios, protocolos ou outros instrumentos de parceria entre órgãos públicos e entidades não governamentais. Inciso 7º, a capacitação permanente dos órgãos de segurança pública e guardas municipais quanto a questões de gênero, de raça ou etnia. Inciso 8º, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de respeito à dignidade humana com perspectiva de gênero e de raça. Inciso 9º, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para conteúdos relativos a direitos humanos e prevenção da violência contra a mulher. Capítulo 2º. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 9º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, o SUS, e no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, de forma articulada com a Lei Orgânica da Assistência Social. Parágrafo 1º. O juiz determinará a inclusão da mulher no cadastro de programas assistenciais governamentais. Parágrafo 2º. O juiz assegurará à ofendida, para preservar sua integridade física e psicológica. Inciso 1º. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Inciso 2º. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento, por até 6 meses. Inciso 3º. Encaminhamento à assistência judiciária, inclusive para eventual divórcio perante o juízo competente. Parágrafo 3º. A assistência compreenderá o contraceptivo de emergência, profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis e da AIDS, e outros procedimentos médicos nos casos de violência sexual. Parágrafo 4º. Aquele que causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive os custos com serviços de saúde do SUS. Parágrafo 5º. Os custos com dispositivos de segurança para as vítimas de violência doméstica e familiar deverão ser ressarcidos pelo agressor. Parágrafo 6º. O ressarcimento de que tratam os parágrafos anteriores não poderá importar ônus patrimonial à ofendida e aos seus dependentes, nem poderá ser utilizado para atenuar ou substituir a pena aplicada. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar, sob o amparo de medida protetiva de urgência, terá direito à concessão de auxílio-aluguel por até 6 meses. Parágrafo 8º. O auxílio-aluguel será pago por meio de recursos destinados à assistência social. Capítulo 3º. Do atendimento policial. Artigo 10. Na assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e de segurança pública realizar-se-á de forma oportuna, humanizada e especializada, sob a diretriz de não revitimização. Artigo 10-A. É direito da mulher o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente femininos previamente capacitados. Inciso 1º. Inquirição com salvaguarda da integridade e sem contato com o agressor. Inciso 2º. Não revitimização, evitando depoimentos sucessivos e perguntas sobre a vida privada. Artigo 11. No atendimento policial, a autoridade deverá, entre outras providências,
Garantir proteção policial. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde. Fornecer transporte para abrigo seguro. Possibilitar a retirada de pertences pessoais e informar sobre os direitos contidos nesta lei. Artigo 12. Feito o registro da ocorrência, a autoridade policial adotará, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo de outros do Código de Processo Penal. Inciso 1º. Registrar a ocorrência e instaurar inquérito policial ou termo circunstanciado. Inciso 2º. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato. Inciso 3º. Remeter, em 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para concessão de medidas protetivas. Inciso 4º. Determinar a realização do exame de corpo de delito e outras perícias necessárias. Inciso 5º. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação cabível. Inciso 6º. Ouvir o agressor e as testemunhas. Inciso 7º. Remeter ao juiz e ao Ministério Público o inquérito ou termo circunstanciado. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência conterá qualificação, dados da violência, motivos do pedido e indicação de dependentes. Parágrafo 2º. A autoridade policial anexará o boletim de ocorrência e cópias de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Artigo 12. A. Os Estados e o Distrito Federal darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas. Artigo 12. C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. Inciso 1º, pela autoridade judicial. Inciso 2º, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Inciso 3º, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Artigo 12. D. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido à monitoração eletrônica. Inciso 1º, pela autoridade judicial. Inciso 2º, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Fim da leitura da parte 1 da Lei Maria da Penha. Prossiga para a parte 2.